Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, na paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite o texto que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos estudando o livro do Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né? O começo da igreja, um tempo onde a gente vê aí o mover do Espírito Santo na vida da igreja. E se hoje nós somos igreja do Senhor Jesus, é porque o poder do Espírito Santo continua atuando sobre a vida da igreja. Eu creio e que Deus continue nos dando a graça, né, para sermos aqui testemunhas vivas desse poder e dessa graça. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Estevão. Nós já começamos, né, falar sobre ele na semana passada, quando ele é preso, quando ele é levado diante do Sinédrio. Estevão foi um dos escolhidos, né? No capítulo 6 de Atos, a gente viu ali a instituição dos diáconos, né? Homens que tinham ali aquele currículo perfeito, né? Homens de boa reputação, de sabedoria e cheios do Espírito Santo, para ajudar os apóstolos, agora servindo as mesas. Havia ali uma situação onde muitas viúvas haviam entre eles e havia reclamação de que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas, né? E agora, então, Estevão, junto com os demais, né, que nós vimos aí, os nomes deles são Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, né? São essas pessoas aí que foram escolhidas para ajudar os apóstolos, e o serviço deles era ajudar, servindo, né, levando alimento para as pessoas necessitadas, especialmente para as viúvas. Só que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele era um instrumento nas mãos de Deus, usado por Deus com poder, com autoridade, para curar, fazia sinais, maravilhas, pregava o evangelho com intrepidez, e isso acabou causando, né, ali, e os líderes religiosos, então, foram prender ele, inventaram uma mentira, inventaram uma desculpa, né, lá, uma calúnia, na verdade, e acabam levando, então, Estevão preso. E hoje nós vamos ler no capítulo 7 a defesa de Estevão. E eu sei que o texto é um pouco longo, mas vale a pena a leitura desse texto, que a gente pode perceber na leitura desse texto a ação, na verdade, o conhecimento que Estevão tinha da palavra de Deus e da história do povo de Deus, e como ele coloca diante do Sinédrio toda essa história. Ele demonstra aqui não só o conhecimento pela palavra, que é importante, mas também o respeito, né? E ele mostra para aqueles que estavam ali acusando ele, que ele era uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Ele não estava ali fazendo nenhuma coisa impensada, mas ele estava realmente consciente daquilo que ele estava fazendo, uma pessoa que era conhecedora da palavra, educada na palavra, e agora não só conhecedor da palavra, mas cheio do Espírito Santo. E aqui a gente já vê que muitas pessoas hoje conhecem a palavra de Deus, mas falta-lhes serem cheios e cheias do Espírito Santo, e faz toda a diferença, né? Então nós vamos ler. Eu vou lendo em trechos para a gente ir conversando sobre esses textos, para que você também possa entender aí a situação aqui que Estevão está expondo, ok? Então vamos lá. Como eu vou fazer a leitura e já comentando, eu gostaria de ter um momento de oração antes da leitura do texto bíblico, amém? Pai de amor, nós humildemente nos prostramos na Tua presença, Pai, clamando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, clamando que o Senhor fale conosco nessa noite, abra os nossos olhos, nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo fale as nossas mentes, edifica-nos, fortalece, nos ensina, nos encoraja-nos, ó Pai, alimenta a nossa fé e nos dê, ó Deus, a graça de a cada dia, pelo conhecimento da Tua palavra, nos enchermos mais e mais da Tua graça, mais e mais do Teu Espírito Santo, e que possamos vivenciar o poder de sermos cheios e cheias do Teu Espírito. Fala conosco, ensina-nos, Senhor, é a nossa oração e a nossa gratidão do nome poderoso de Jesus. Amém.
Amém, meu irmão. Então vamos ler capítulo 7, a partir do primeiro versículo, a defesa de Estevão. Então, como eu já disse, ele está ali agora diante do Sinédrio para ser interrogado por conta das acusações falsas que foram levantadas contra ele. Então ele perguntou ao sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse, Deus, julgarei nação da qual forem escravos, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José fez reconhecer por seus irmãos que se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e a ele também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Amém, por enquanto. Nós vamos parar aqui no versículo de número 19, porque este capítulo 7, né, Estevão, ele traz para nós aqui um resumo de todo o Antigo Testamento. Então ele vai colocar desde Abraão até Jesus tudo o que aconteceu na história e como Deus vem caminhando com o seu povo, o povo que muitas vezes endurece o coração, muitas vezes desobedece a Deus, muitas vezes se afasta dos ensinamentos de Deus, não ouve, não conhece, não pratica aquilo que a palavra do Senhor ensina, e por isso o povo peca, sofre as consequências do pecado, e aí quando já está sofrendo muito se lembra que havia Deus e corre então buscar refúgio, se arrepender e pedir perdão. Então nós vemos aqui, ele vai falar a história de Abraão, ele vai falar a história dos patriarcas, a história de Jacó, a história dos 12 filhos de Jacó, a história de José no Egito, até o momento em que começa ali, em que chega no Egito, José ele traz toda a sua parentela para morar no Egito, e depois vai sair um novo faraó,
que não conhecia José, nem queria saber da história de José, e isso faz com que o novo faraó começa então a agir de astúcia para com o povo de Deus, começa então a maltratar, começa então a explorar, e diante dessa situação, novamente o povo começa a clamar, e a situação é tão perigosa que esse novo faraó mandou matar os meninos egípcios. Toda vez que nascesse um menino, a ordem dada para as parteiras era que elas então matassem o menino. Por que só os meninos? Porque em havendo uma guerra, o que aconteceria? Esses meninos poderiam ir para a guerra, se juntar ao exército inimigo, contra o exército de Faraó, contra o Egito. Então, por medo, né, disso, de que os meninos egípcios se levantassem contra ele, contra o Faraó, ele manda então que se mate os meninos nascidos das hebreias. E aí, nesse tempo, a gente tem a história de Moisés, e Moisés, então, a mãe dele, com muita sabedoria, né, Dona Joquebede, com sabedoria, coloca o seu filho num cestinho, coloca no rio, esse rio vai dar lá onde a filha de Faraó está se banhando com as suas amas, e então a Miriam vai ali no meio dos juncos, ali no meio das plantas, olhando de longe, até que a filha de Faraó então recebe Moisés, e ela vai criar Moisés lá nos palácios, com toda a educação, com toda a boa formação, com o que havia de melhor no Egito. Essa vai ser a criação e a formação de Moisés, tá certo? Então, isso tudo Estevão está trazendo a memória daquele povo que está ali para condená-lo, né? Para estar ali para dizer que ele estava errado, e ele está dizendo: eu não estou errado, eu conheço a palavra de Deus, né? Conheço as escrituras, eu estou aqui para trazer a memória de vocês. E é interessante que o Estevão, ele vai mostrar, sabe uma coisa muito importante? Que o povo de Deus acabava que por rejeitar aquela a quem Deus levantava e a quem Deus colocava. Então a gente vê, Abraão teve dificuldades, a gente vê que os filhos o próprio José teve dificuldade, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. E agora a gente vai ver que o próprio Moisés vai ser rejeitado pelo seu povo. Então a gente vê que o povo de Deus, ele tem essa tendência de não aceitar que Deus levante um líder do próprio povo para estar ali defendendo, para estar ali conduzindo, orientando ou até guiando aquele povo. E o mesmo vai ser feito com Jesus. Note que quando chegar lá em Jesus, né, João vai nos dizer isso claramente: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Portanto, cuidado, né? Porque nós precisamos tomar cuidado para não rejeitar aquele e aquela que Deus tem colocado diante de nós como liderança, como um servo, como um instrumento nas mãos do Senhor, né? O povo de Deus, a gente percebe aqui nesse texto de Estevão, que o povo tem essa tendência em rejeitar a liderança que Deus tem colocado para guiar o povo. Então vamos ler mais um pouquinho, versículo 20 agora, então, a parte de Moisés, ok? Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. É importante a gente observar esse texto, porque Moisés, ele foi criado no que tinha de melhor das culturas, dos ensinamentos, dos professores e tudo que tinha de melhor no Egito. A gente sabe que o Egito, né, em termos de conhecimento, em termos de descobertas, né, de tecnologias, foi assim, né, sobressaiu a sua época. Até o tempo de hoje a gente vê como a gente recebeu aquilo que foi descoberto e criado ali pelos egípcios, em termos de sabedoria, né, sabedoria egípcia, né, ela era destacada. Então olha que interessante, Moisés, ele foi criado dessa forma, em toda a sabedoria dos egípcios. Então ele era poderoso em palavras e em obras, ok?
Quando ele completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então ele sai de dentro do palácio e ele vai andar, né, ao redor, ver o que estava acontecendo, onde ficavam lá os demais do povo dele, os demais hebreus, trabalhando para o faraó, tá certo? E o que ele vai ver ali, e aquilo vai incomodar Moisés. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Então aqui a gente tem duas situações. Primeiro, como eu já disse, a tendência do povo de rejeitar os seus, né? Os próprios irmãos hebreus rejeitam a atitude de Moisés. Tudo bem também que Moisés aqui, ele achou que ele ia salvar o seu povo pela sua força física, né? Sair matando os egípcios. Também não era esse o propósito de Deus. Então nós temos as duas situações. A situação do povo que rejeita o próprio irmão deles, o próprio Moisés que estava defendendo eles, e o Moisés que talvez de uma forma equivocada resolve que ele tinha que resolver a situação com a sua própria força ou na força da espada, né? E não é assim que as coisas funcionam. Nós vamos resolver e vencer na força e no poder do Espírito Santo, na força e no poder de Deus. Esse cuidado nós precisamos ter. Então, eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos devorais uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Ou seja, eles não aceitaram ali a intenção de Moisés de estar ajudando o povo. Então, quando Moisés mata o egípcio, eles acham ruim. Quando eles estão brigando entre eles e Moisés tenta reconciliar, vocês são irmãos, vocês são da mesma raça, não é bom que vocês briguem. E o que eles fazem? Agora vai matar a gente também, que nem você matou o egípcio, né? E Moisés, então, com medo, ele foge e vai para a terra de Midian, que vai ficar também 40 anos. Então, percebe, quando ele completa 40 anos, ele sai do palácio e vai ter essa situação aí de matar o egípcio. E aí ele foge e vai ficar mais 40 anos na terra de Midian, onde ele vai ficar como peregrino. Ali ele vai conhecer a sua esposa e vai casar. E vai ter os seus 2 filhos, ok? Versículo 30. Decorridos os 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Senhor, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Então, Deus ouve o clamor do povo, né? A palavra de Deus aqui é uma das palavras mais lindas, que eu gosto muito de ler esse texto lá quando eu leio em Êxodo e agora aqui também em Atos. Eu vi a aflição do meu povo e eu desci a fim de libertá-lo, né? Esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que ouve a nossa aflição e é um Deus que se importa e vem para nos libertar. A este Moisés, a quem negaram, versículo 35, reconhecer, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este o tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim.
né? Então a gente vê aqui, né, que Moisés é um tipo de Cristo, né? A imagem, né, a semelhança, né, daquilo que seria Cristo lá na frente. Então ele já está se colocando. Deus vai levantar um profeta semelhante. E pense, Estevão está mostrando isso para aquelas pessoas que estavam acusando. Olha, Moisés também foi rejeitado, Moisés também teve que fugir, Moisés também, né, foi negado pelo povo, mas este Moisés que o povo negou, Deus o usou, Deus o levou, Deus o levantou e Deus fez dele um instrumento, né? Usou ele, também o anjo que estava com ele, tá certo? Ainda no versículo de número 38, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e como os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura não oferecestes vítimas, sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e as estrelas, e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então, tudo isso, Estevão está mostrando para o povo. Olha, Moisés, que agora vocês estão dizendo que Moisés, né, era o cara que a gente tem que tomar cuidado, porque se Estevão, porque qual era a briga deles, né? Eles tinham medo de que os apóstolos estivessem ali tirando o valor da lei mosaica, né, desvalorizando a lei mosaica, ou tentando levar ali um novo ensino e deixando de lado as instruções que Moisés tinha deixado, a lei que Moisés tinha deixado. Aí Estevão está dizendo assim, engraçado, porque quando Moisés estava lá trazendo a lei, o povo também não obedecia, o povo também levantou o bezerro de ouro, o povo adorou outros deuses. Então, presta atenção, né? Olha para a escritura e observe o que vocês estão fazendo hoje. Em outras palavras, Estevão está dizendo assim, será? O Moisés, agora que vocês estão dizendo que ele que era o certo, na época dele ele também foi rejeitado. Então, prestem bastante atenção no que está acontecendo. Versículo 40, né? Ele vai falar do tabernáculo, né? O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determina aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de promover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos, como diz o profeta: o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Então perceba, né? Eles tinham todo o cuidado com o templo. E agora o que Estevão está falando? Só, eu vou dizer para vocês, esse templo foi Moisés lá, né? Que foi o tabernáculo que Moisés visualizou, foi ele que recebeu as orientações, começou a levantar, e depois vem o próprio Davi, que resolve edificar o templo, né, porque ele achou graça diante de Deus, mas quem realmente constrói vai ser o Salomão. Mas o que Deus diz é o quê? Ele não habita em templos feitos por mãos, ele quer habitar no coração, né?
Tudo isso é dele, né? Então o que a gente pode dar para ele, se não o nosso coração contrito, nosso coração disposto à verdadeira adoração, né? Esse cuidado, tudo isso Estevão está tentando explicar para aquele povo lá que não era esse tipo de cuidado com a lei que eles estavam tendo, nem esse tipo de cuidado para com o templo. Não que nós não devamos cuidar da lei e do templo, sim, devemos, mas entendendo que tudo é para Deus e não para o templo e não para a própria lei, mas é para Deus. E esse entendimento eles não estavam tendo, e Estevão estava ali discursando na sua defesa, mas tentando mostrar para eles a verdade, para que se lhe abrissem os olhos. Que mais? Versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Quer dizer, eles eram tão defensores da lei, da circuncisão, mas na verdade eles eram incircuncisos. Então é muito dura essa palavra de Estevão para eles, porque é uma coisa que eles prezavam, né? E Estevão está dizendo que eles não são. Vocês são incircuncisos, na verdade. Não, né, fisicamente, mas na mente e no coração. Tá certo? São incircuncisos de mente, de coração e de ouvidos, né? Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Então perceba, Estevão, ele fala tudo isso e ainda ele acusa os pais de terem matado os profetas que anunciavam Jesus, e agora eles mesmos, né, que estão diante deles, ele acusa de serem aqui, ó, se os seus pais mataram os profetas, vocês mataram o Cristo, vocês são traidores e assassinos, né, são palavras duras. Pensa, ele está sendo acusado e ele acusa os seus acusadores. Então ele está sendo realmente aqui uma pessoa que cheia de poder e cheia do Espírito Santo. Então nós vamos ver agora já no finalzinho aqui dos versículos 54 ao 60, do que Estevão está cheio, né? Estevão cheio do Espírito Santo. Então vamos lá? A morte de Estevão. Ouvindo eles tudo isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Rilhavam os dentes, querendo ali já pegar logo no pescoço de Estevão e acabar com ele. Porque Estevão, ele não teve dó, não teve medo, ele teve simplesmente autoridade. Ele simplesmente mostrou, no momento ali, já que ele estava indo para sua morte, que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Igreja do Senhor Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem cheio do conhecimento da palavra de Deus. Não podemos esquecer isso, né? Um homem cheio da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio da palavra de Deus. Estevão, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia tudo aquilo que havia acontecido com o povo de Deus. Ele sabia a história, não por conhecer uma história, mas saber de um Deus que caminha com o seu povo por toda a história, né? Então ele cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, ele sabe aonde ele deve focar, para onde ele deve olhar e aonde ele deve se firmar. O texto diz para nós que nesse momento
que todo mundo olhava para ele com ódio, querendo cortar logo a cabeça dele fora. O que ele faz? Ele fita os olhos aos céus, ele olha para o céu, ele olha para os altos, porque ele sabe da onde vem o socorro e da onde vem a salvação. E ao olhar para os céus, sabe o que acontece? Ele vê a glória de Deus, ele vê o Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, um homem cheio do Espírito Santo, o Senhor Jesus está em pé, ali acolhendo ele, né? Interessante, porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Mas nesse momento, Jesus ficou em pé para receber o Estevão. Tamanha era o testemunho de vida deste homem, que ele era cheio do Espírito Santo, e um homem cheio do Espírito Santo conhecia a palavra de Deus, e um homem cheio do Espírito Santo que conhece a palavra de Deus, ele vive, ele pratica, ele coloca, né, em prática diária a palavra de Deus, e isso faz toda a diferença. O seu testemunho de vida faz toda a diferença. Eles, porém, né, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra eles. Ou seja, vamos acabar com esse cara, não tem mais jeito, vamos acabar com Estevão, né? E aí se arremetem contra ele. E aí levam ele para fora da cidade e o apedrejam, né? Lançam-o fora da cidade e o apedrejam. As testemunhas deixam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante aqui, né? Como o Lucas já vai nos mostrar aí nessa situação de Saulo estava ali presente, né, nessa morte. A gente vai ver na semana que vem, né, o versículo 1 do Salmo, do Atos 8 vai dizer para nós: e Saulo consentia na sua morte, ok? A gente não vai falar isso aqui agora porque é o estudo da próxima semana, mas ele estava já ali presente, assistindo a morte de Estevão, né? E aí nós vemos o quê? A palavra de Estevão. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Que coisa linda! Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que perdoa, não é um homem que carrega mágoas, não é um homem que carrega peso de ira, de amargura, de tristeza, mas ele é um homem cheio do Espírito Santo, por isso ele é um homem que perdoa. Ele vai dizer tão somente: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras ele adormeceu. Pensa que Estevão se encontrou ali com Jesus, que já estava em pé, aguardando a sua chegada, né? O texto diz para nós que Jesus estava em pé, esperando Estevão chegar. E Estevão encontra-se com Jesus, e as últimas palavras que ele diz aqui é: perdoa, Pai, perdoa, como Jesus o fez na cruz. Então nós vemos que um homem cheio do Espírito Santo é um homem que conhece a palavra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que tem poder para colocar em prática essa palavra, poder e ousadia. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que tem esperança, é um homem que no meio da dificuldade ele olha para os céus, porque ele sabe de onde vem a esperança, de onde vem a salvação. Estevão tem essa atitude de olhar para o céu. Ele não ficou olhando a cara das pessoas, ele não ficou assim: tá vendo você, era meu amigo, agora tá aqui me traindo. Não, Estevão olhou para o céu, ele olhou para onde ele deveria olhar, e ali ele viu a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, que coisa linda ser cheio do Espírito Santo e agir conforme o Espírito Santo nos impulsiona. Estevão, ele tinha amor no seu coração, ele pôde olhar para aquelas pessoas com olhar de amor, com olhar de misericórdia, com olhar de perdão. Um homem de fé, ele cria e ele creu até o fim. Um homem cheio de sabedoria e um homem que manteve um semblante tranquilo. Em nenhum momento ele se desespera, em nenhum momento ele fica irritado, em nenhum momento ele fica nervoso, ele briga, mas ele mantém ali a serenidade, a tranquilidade, a paz. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem que tem aí a graça de Deus sobre a vida dele. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos lembrar dessa história, que a gente possa
buscar o conhecimento da palavra de Deus como Estevão conhecia. Que a gente possa ser cheia do Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, que a gente possa ter visões celestiais, que a gente possa olhar para os céus na esperança de que lá vem o nosso socorro, vem a nossa resposta, que a gente possa ter coragem e ousadia nesse Espírito Santo para cumprir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, que você possa ler outras vezes esse texto e pedir ao Espírito Santo que te encha, te complete, que você possa transbordar dessa graça por onde você passar. Vamos orar? Deus, nós te damos graças por este tempo precioso de meditarmos na tua santa palavra. Clamamos ao teu Espírito Santo, continue falando e enchendo os nossos corações da tua graça, do teu poder, da tua coragem, da tua ousadia, para que possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Abençoe, Pai, o teu povo, abençoe cada lar, cada família, caminha com a tua igreja, recebe a nossa gratidão. Eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até semana que vem, o Senhor permitindo.